Este programa é patrocinado por SIN e tudo muda. Linha da Praia Imobiliária. Damos valor ao seu imóvel. Olá, seja bem-vindo ao Casa Report. Esta semana vamos até Leiria conhecer a Casa dos Claros, um projeto do ateliê Contaminar Arquitetos, em que 6 pátios organizam as diferentes divisões da casa e criam atmosferas variadas. No Porto, visitámos a Universidade Fernando Pessoa para descobrir de que forma o ensino da arquitetura e do urbanismo tem evoluído e perceber o que importa transmitir a alunos e futuros arquitetos. Já em Vila Verde, encontramos o Torre de Gomariz Wine and Spa Hotel, uma reabilitação dos arquitetos Paulo Braga e Cristina Amaral. Aqui, uma torre e um solar seculares em ruína foram transformados num hotel de charme. A obra do Casal dos Claros fica localizada nos arredores de Leiria. Ela é caracterizada por uma zona de cultivo num terreno de reduzidas dimensões. Aquilo que o ateliê propôs foi uma coisa um pouco distinta do que é habitual. Levou a construção até aos limites do terreno e aquilo que fez, criou 6 pátios para 6 divisões. Todos esses 6 pátios têm atmosferas distintas e alguns tamanhos também distintos. Os pátios vieram organizar a própria casa, porque a casa não tem corredores, e o que eles nos vieram ajudar foi a definir um pouco os espaços. Esses pátios têm algumas caracterizações. Em zonas onde o cliente queria um pouco mais de privacidade e um bocadinho mais de recatez, foi utilizado um filtro de forma a quando ele está a utilizar esses espaços exteriores cobertos, pareçam que são espaços interiores e que lhe dê uma atmosfera e um ambiente completamente distinto. Isso são na zona junto à cozinha, na zona da suíte, são zonas onde o cliente queria ter um bocadinho mais de privacidade e recatez. Nós trabalhamos com 4 materiais, que é a pedra, o betão, a madeira e o branco. Ao nível do piso -1, que é a zona de lazer e a zona mais técnica, a utilização da pedra e do betão são materiais mais térreos, mais resistentes, vieram-nos a dar o tom e o equilíbrio necessário à casa e que dão também um ar levitante ao piso do resto de chão, não parecendo que ele toca no terreno. A grande característica deste projeto foi, num programa tão extenso, num terreno tão pequeno, e criar ao utilizador e quem visita a própria casa alguns momentos de magia. E quando se entra, sobre cada divisão, vamos descobrindo um pátio. Esse pátio é completamente distinto do pátio anterior e só foi possível levando a casa aos limites do terreno, não fazendo um grande jardim a toda a volta, mas sim pequenos jardins com atmosferas e com ambientes completamente distintos. Nós, quando avançamos para o curso de arquitetura, fizemos numa perspectiva de arquitetura e urbanismo. Foi, desde logo, o nosso interesse, começássemos a colocar a arquitetura numa perspectiva de sustentabilidade, mas, ao mesmo tempo, também preocupar-nos com aquilo que é a nossa própria identidade como povo. O ensino da arquitetura, julgo que está a conotar a arquitetura, ou seja, numa fase de transição.
Acho que estamos todos a aprender, a adaptar-nos a esta fase em que hoje nos encontramos, em que os desafios são totalmente diferentes do que eram há uns anos atrás e, por isso mesmo, a prática e a academia têm de se adaptar a essas novas exigências. Ora, se as pessoas mudaram, se os objetivos mudaram e a arquitetura tem essa capacidade, eu diria, tem o dever e tem a vocação de se adaptar aos novos tempos, então parece fazer todo sentido que a arquitetura terá de mudar e então o ensino da arquitetura terá de mudar. As pessoas estão a começar a ter uma forma de habitar a cidade diferente do que tinham anteriormente e é preciso fazer essa ligação e perceber de que forma é que isso pode funcionar ou não. É um novo olhar, um novo desafio para os arquitetos pensar as cidades de forma diferente e perceber de que forma é que as pessoas conseguem estar e interpretam o espaço e vivem o espaço. A primeira coisa que nós aprendemos cá é que o gosto não existe. Tudo tem que ter uma razão de ser. E acho que isso representa da forma que nós vimos a arquitetura antigamente e como vimos as coisas hoje em dia. Se antes nós gostávamos de arquitetura e queríamos ser arquitetos porque gostávamos, hoje em dia a arquitetura é uma razão de vida, é uma razão de ser e tudo tem que ter um objetivo. Nada é feito ao acaso. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática e a integração das duas, encontrar uma prática para a teoria e uma teoria para a prática, acaba por ser um objetivo fundamental que habilita o estudante de arquitetura a sair da sua prática profissional com umas competências que lhe permitem adaptar-se à mudança. A nossa preocupação na Universidade é fornecer-lhes as ferramentas que lhes permitam ter esta visão mais alargada, em que eles se possam sentir como técnicos competentes para poderem ter esta análise do território e, consequentemente, o respeito por aquilo que é património construído. A Casa de Gomariz foi fundada por um cônego da Sé de Braga, que fundou esta casa em 1292. É o início da Casa de Gomariz, que percorreu todos estes séculos sempre com esse nome. E foi adquirida pela nossa família em 1913. Desde essa altura, a torre já estava bastante degradada e a propriedade estava, de facto, em risco de ruína e resolvemos abarcar este projeto, iniciando uma obra de reconstrução. Os desafios maiores quando se intervém num edifício com estas características é, por um lado, salvaguardar o património e, por outro, fazer com que aquilo que nós vamos construir não vá diminuir a importância desse património, mas, pelo contrário, realçá-lo. E, por isso, a nossa estratégia tentou sempre integrar os novos volumes e os novos serviços de maneira a que, do ponto de vista volumétrico, não conflituassem com o pré-existente. O que era mesmo essencial era adaptar uma construção antiga a um hotel com todas as funcionalidades e características atuais. Nós optamos por deixar ficar o solar e a torre apenas para a parte social do hotel e construir os edifícios onde estão os alojamentos com uma linguagem diferente, separados completamente do solar e das construções originais. A relação dos novos volumes com o pré-existente tentou sempre não se impor. Isto é, foram escolhidos materiais semelhantes aos que já existiam no local da obra, nomeadamente o granito, que é o material de construção dos edifícios já existentes. A madeira dava, em termos de imagem, um ar de contemporaneidade que quisemos explorar e permitia manter essa relação com os edifícios já existentes e, ao mesmo tempo, uma característica que mais nenhum material dá como a madeira, que é o conforto e a comodidade. O Solar de Gomariz, como o próprio nome indica,
é um espaço especial, é um espaço com muitos anos, com história, e nós queríamos que fosse contemporâneo, mas que não se esquecesse o passado. No primeiro dia que cá vim à quinta foi espetacular, porque estavam as camélias todas em flor. Portanto, temos de nos basear um pouco nas camélias, e tanto as suítes como os quartos, os tapetes são camélias e os tons é o branco, o dourado do céu, o cinza das nuvens. Porque tudo aqui é uma mística, é um espaço muito especial. A nossa maneira de trabalhar neste espaço era mesmo o que se sente e não o que se vê. Tínhamos de fazer de maneira em que tudo ficasse muito intemporal, daí as cores, o cinza, o dourado, o branco. Portanto, toda a envolvência desta casa é tão especial. Não é que fosse mais facilitado, porque às vezes é mais difícil fazer um trabalho que seja simples, mas de facto foi uma maneira que tivemos de pensar muito bem em cada peça que íamos meter cá dentro, para não matar nada do que já existia. As pessoas, quando efetivamente chegam ao hotel e fazem o check-in, ficam encantadas porque não têm conhecimento da história do edifício. E quando leem um bocadinho da história, de como nasceu o hotel, o solar, realmente ficam entusiasmadíssimas e encantadas com o que encontram e vivem e sentem o nosso hotel. Não perca o Casa Report da próxima semana. Vamos até Paredes visitar a Casa Cabo de Vila, uma moradia de forma invulgar, pautada por espaços interiores abertos e comunicantes, assinados pelo ateliê Space Workers Arquitetura. Até à próxima semana. Até lá, cuide bem da sua casa. Este programa é patrocinado por SIN e tudo muda. Linha da Praia Imobiliária. Damos valor ao seu imóvel.